Marcos Conde, nesta manhã de sábado. Prazer recebê-lo, prefeito, bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a toda a equipe da Com, doutor Telmo, Paulo, Márcio, Rogério, né? Nosso Rogério, vice-prefeito, sempre bom a gente estar junto, né? E saudar. A maioria vence, 2 Rogérios aqui. E saudar todos que nos acompanham pela Com, né? E toda a equipe da rádio. Vice Rogério Binda, prazer recebê-lo, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os presentes, é sempre uma satisfação, um prazer estar aqui, para poder conversar com vocês um pouquinho. Tá certo, e já está composta a mesa aqui, Antônio Telmo Detoni, prazer recebê-lo mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos aqui da mesa, mais uma vez nas nossas entrevistas de sábado, o poder público se manifesta com a transparência que é comum aos nossos convidados. Professor Rogério Valduga. Bom dia para os convidados. O Nelton, a gente tem uma amizade bastante longa, professores, né, Nelton? O nosso tocaio, que é veranense, né? De vez em quando ele visita a tua cidade, Nelton. E o Márcio. Vamos trabalhar hoje, né? Mais um pouco. E aí, Márcio, bem-vindo, prazer, bom dia. Bom dia, que bom estarmos aqui novamente e agradecer a esta dupla e a você, Nelton. A gente conversou na segunda-feira na rua, praticamente, né? Um frio danado. Os 2 encasacados, quando eu fiz o convite, ele nem me deixou terminar de convidar. Tô lá, sabe? Então é muito bom. E já que você, Márcio, foi o que convidou e convocou, né, os gestores aí de Fagundes Varela, fique à vontade, portanto, aí para fazer as honras da casa. Que legal. Ele trouxe cola hoje. Eu trouxe a cola aqui, ó. Trouxe a cola. Bom, faz parte. Se preparem. Na realidade, eu fiz isso durante a campanha, quando eu dizia de que foi os únicos candidatos que nos deram o plano de governo nas entrevistas que nós fizemos aqui. Então eu tenho ele guardado. Então o que eu fiz ontem? Eu peguei o plano de governo, dei uma olhada e coloquei alguns pontos que eu acredito que a população gostaria de saber. Não somos nós, é o povo de vocês lá de Fagundes Varela que gostaria de saber exatamente sobre isso. E por que não começarmos pela agricultura, que foi o ponto forte, onde que Fagundes Varela vem se destacando há muito tempo. Não estamos descartando a educação, saúde, longe disso, porque aquilo tudo vem depois, tá? Toda aquela premiação, toda assim, ó. Mas você tinha 2 programas bem fixos na campanha, que era a manutenção da questão do programa Caminhos da Produção, que é a manutenção do asfalto, e o outro que era a introdução da extensão rural. Na questão de assistência, acompanhamento, em que pé estão esses 2 programas para o agricultor de Fagundes Varela? Bom, daí depois eu também passo para o Rogério, que ele tá bem próximo a essas 2 secretarias. A gente fez uma divisão de tarefas lá na prefeitura, né? O prefeito acompanha muito mais de perto a área da educação, a área da saúde e a gestão, e o Rogério, ele tá toda semana lá, né, Rogério? Tá mais próximo do Márcio, do Evandro, lá na Secretaria de Obras e Agricultura. Na questão do projeto Caminhos da Produção, que é a pavimentação no interior, penso que a gente deu um avanço bem significativo, né? Nesses 4 anos da nossa primeira gestão, a gente concluiu a ligação com todas as comunidades do interior, que foi no caso, todas, que foi no caso Santa Lúcia, que não tinha ainda pavimentação asfáltica aquela comunidade, uma obra bem difícil de fazer pela situação do relevo da estrada, né, Rogério? Precisou uma drenagem muito diferente lá. Conseguimos a ligação, que era um outro objetivo nosso, que também atende a essa questão dos agricultores, principalmente na questão da facilitar no escoamento de produção, que foi a ligação asfáltica com todos os nossos municípios vizinhos. No primeiro ano fizemos a ligação com Vila Flores, lá por São Lourenço. Segundo ano fizemos a ligação para Nova Prata, até a divisa com Nova Prata. Terceiro ano fizemos a ligação com Vista Alegre do Prata. E no 4º ano ligamos até a divisa com Cotiporã. Então, com isso, todas as saídas de Fagundes Varela para os municípios vizinhos estão pavimentadas e avançamos. Não paramos nas comunidades, agora avançamos, chegamos aos salões das comunidades e começamos a avançar. Então foram vários trechos que a gente já avançou, né, Rogério? E temos agora, já acontecendo esse ano, pavimentação asfáltica lá na comunidade do Rosário. Estamos indo agora para a comunidade de São Marcos, depois do salão da comunidade, mais 2,4 quilômetros, vão até a última família. Depois lá, né, só brincando um pouquinho, só o Rio Careiro. Né, Rogério? E então, isso nos engrandece bastante esse trabalho, né? Nós temos um projeto nesses 4 anos, a gente traçou uma meta, né? Por ano a gente quer 4 obras no interior. 2 novas
e 2 de manutenção e recuperação. Então, nesse ano aqui, as 2 novas são Rosário e São Marcos. E as 2 de recuperação que a gente vai fazer também, uma delas é entre Caravaggio e Rosário, que já está bem encaminhado, né, Rogério? E a outra a gente está estabelecendo aí para o segundo semestre, que já está pertinho, né? Que vai ser provavelmente lá em São Paulo da Cruz ou na descida para São Jorge. Então, nós vamos também estar recuperando, né? Não adianta só fazer novo, tem que manter, senão tu perde um patrimônio que foi investido. Então, essa é uma riqueza que Fagundes Varela tem, Márcio, dentro dessa questão dos caminhos da produção. É um investimento que a gente acredita no interior, em pavimentação asfáltica, seguindo essa ordem então de 4 obras por ano, a gente quer chegar perto dos 20 milhões de reais em pavimentação no interior nesses 4 anos. Nos 4 anos de gestão. E até que ponto ano passado aquele volume todo de água afetou esse trabalho de vocês? Bom questionamento, bom questionamento. Mais recursos, houve muito estrago nas estradas. Foi isso, nos deu, vamos dizer assim, uma perda, né? Foram, se não me engano, 17 ou 20 trechos que a gente teve. Trechos não são significativos, não de grandes extensões, pontos, vamos chamar assim, que a gente teve que recuperar. Né? Um exemplo é o asfalto que a gente concluiu em Santa Lúcia, né? Isso. E aí, com aquilo tudo, a gente teve que voltar lá e refazer, né? Então teve outros trechos também, né? Que a chuva ocasionou, tipo pontes, pontilhões. Isso aí, propriedades do interior que ficaram sem acesso. Então tudo isso nós tivemos que voltar lá e, né, refazer. Então demandou um pouquinho mais de tempo, demandou recurso para isso, né? Que na verdade não estavam programados, né? São coisas que a gente não programa, mas enfim aconteceu, mas conseguimos, né? Reverter aí. Tem outras, concluindo o que o Nelton falou também, a gente tem outros trechos, né? De asfalto programado na questão de São Jorge também, né? De alargamento a princípio agora, né? Daqui a pouco também. Isso. Tem várias coisas assim em andamento. Na questão de auxílio também, na parte da impulsão agropecuária também, a gente continua com o que tinha, sempre aprimorando e melhorando certas áreas que a gente acha necessário, né? Que as coisas vão evoluindo, então tem coisas que a gente precisa também caminhar junto, né, com a evolução. Então tem coisas que a gente precisa melhorar aqui, dar uma segurada aí para poder chegar lá na frente e atender todo mundo, né? Eu gostaria de fazer 2 perguntas, se desdobrando elas, né? Primeiro, a dotação orçamentária para tanta obra. E segundo, equipamento. Há equipamento e homens já em condições de superar todos esses obstáculos e enfrentar toda essa parte de recuperação? Na questão, só para concluir a questão do que o Rogério trouxe, né? Então, desses valores nós calculamos, né? Na questão da perda, foi em torno de 4 milhões de reais que a gente teve, né? Na questão das chuvas. Desse valor a gente conseguiu via Defesa Civil, foi em torno de 800 mil reais, entre a Defesa Civil estadual e federal. E os demais a gente teve que buscar do caixa próprio, né? Para recuperação. Mas a gente teve um full time, né? Já, em questão de nenhum ano, todos esses trechos estavam recuperados, todos eles. Todos os pontilhões, hoje tudo a gente pode dizer que tudo recuperou e até alguns para melhor, né? Isso aí. Pra melhor. Prevendo, né? Daqui a pouco alguma coisa futura, né? Já que faz um pouquinho melhor para, quem sabe, ajudar ali na frente, né? Caso aconteça de novo, tomara que não aconteça mais. A questão orçamentária, doutor Thelma, bem colocado, nós temos hoje uma capacidade de investimento de recursos próprios que gira em torno de 7 milhões, 8 milhões de reais ano. De caixa própria, de recurso próprio. Que percentual dado a receita corrente líquida é isso? Hoje te dá em torno de 30%, mas 30% da receita corrente. Olha, vocês são o oásis das prefeituras. É verdade, né? Podemos dizer assim. Com certeza. E além disso, a gente tem trabalhado muito na captação de recurso externo, o que tem nos ajudado bastante. Nesse ano a gente planeja, de recurso externo, a gente captou agora nessa período de emendas agora, né? De recurso externo já confirmado de emendas federais 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 para 2025. E nós temos 4 projetos no estado cadastrados que a gente tem uma convicção que esses recursos vão vir. Agora vem os projetos avançados do estado, que giram em torno de 3 milhões de reais. Então, nós vamos somar isso, vamos arredondar para 5 milhões de reais de recurso externo que vão vir. Somados mais os 7 milhões que nós temos de capacidade própria, nós vamos a 12 milhões de reais para um orçamento que tem 27, 28 milhões, né? Então é uma capacidade que nos dá esse fôlego no total. E nós temos uma expertise lá, bem pontuado pelo senhor, que nossas obras a gente consegue fazer
praticamente pela metade do valor que os outros municípios fazem. Porque boa parte da obra ela é executada pela estrutura de maquinário da prefeitura. Então, no primeiro ano, no segundo ano, acho que foi, segundo ano, Rogério, nós optamos por fazer um investimento em maquinário. Compramos um rolo compactador novo, né? Trocamos caminhão, trocamos as retroescavadeiras, conseguimos via estado uma cedência de outra escavadeira. Então hoje nós temos uma estrutura que a parte de alargamento de via, né? Drenagem, subbase e base, o município executa tudo. Então, as empresas que participam da licitação, elas só fazem a última etapa, que é a camada asfáltica. Então, isso a gente chega. Olha, o nosso custo por quilômetro de asfalto hoje gira em torno de 700 mil, enquanto se tu licitar por completo, ele chega a 1.200.000, 1.300.000. Então, isso nos dá uma economia bem interessante, doutor. É interessante porque o prefeito fala da questão dos recursos próprios e dos maquinários próprios também, né? Porque o que a gente tem visto aí nos últimos anos de administração em vários municípios do Rio Grande do Sul e do país também é a terceirização de trabalhos nesse sentido. Tá dando para dar conta do recado, prefeito? Hoje, está em cima. A gente sim faz, é bastante puxado, digamos assim, né? Sempre com uma organização, planejamento, que eu acho que isso é fundamental. E depois, claro, a gente terceiriza também, né? Faz terceirização. Mas é que nem o Nelton falou, a parte, digamos assim, a maior parte a gente tenta fazer lá, é onde a gente faz economias, né? E aí consegue depois tornar essas economias em obras, digamos assim. Mas a gente não consegue, Rogério, né? Paulo, desculpa, dar esse retorno. Hoje nós temos várias empresas credenciadas para serviço de máquina lá também, né, Rogério? Sim. Só em serviço de máquina terceirizada nós fizemos nesses mais de 6.000 horas de máquina. 6.000 horas de máquina com terceiros, né? Então o município tem o quê? O município tem projetos de auxílio. Tu vai fazer uma fruticultura, tu tem 100% de hora de máquina. Tu vai fazer um açude, tu tem 50% de hora de máquina. Aí como é que funciona? Nós temos empresas credenciadas, o agricultor escolhe uma dessas empresas credenciadas, 50% o produtor paga direto para a empresa e mediante, né, claro que todos os controles, né, os outros 50% a prefeitura paga. Então, senão nós não teríamos condições de atender toda essa demanda que nós temos de máquina. Mas essa demanda é pro particular, não é serviço público. Não, para particular. A questão do Paulo foi exatamente na questão pública. Pública, entendi. Desculpa, Paulo. Então, pública não, aí a gente executa com recurso próprio, com a estrutura própria. Sabe, Paulo, de que é importante a tua verificação, porque esse programa do Caminhos da Produção é um trabalho que a comunidade entendeu. Aí um detalhe, nota que Fagundes Varela, e não somente os gestores, mas muitas, eles se localizam pelo nome da comunidade. Você reparou, né? Não falam em linha tal, mas é pela comunidade. É uma forma dele ser. Então, quem está ouvindo já sabe qual é a comunidade. Talvez quem não conhece o interior dificulta um pouco, mas quem está lá realmente se localiza pela comunidade. E como ele diz, São Lourenço, Vila Flores, Rosário, Caravaggio, é tudo a mesma linha de Porto Alegre, e é toda essa mesma linha que segue, que vai indo. Então é interessante isso. Muito bem, olha só, já é 8h17, a gente vai pro primeiro intervalo, o primeiro bloco de comerciais, e volta já com os gestores do município de Fagundes Varela nesta manhã, no sábado especial da Com FM. Nessas férias, como seria o hotel ideal para a sua família? Um hotel bem localizado, com atendimento personalizado, música ao vivo, alta gastronomia, entretenimento adulto e infantil e conforto à beira-mar. O Hotel Araçá, em Capão da Canoa, tem os melhores pacotes para as suas férias. Aqui você tem experiências e vivências inesquecíveis a apenas 10 metros da areia da praia. Faça sua reserva. 3625-2828. Hotel Araçá, venha receber a luz da hospitalidade. Em Veranópolis tem farmácia com atendimento 24 horas, hein? Cada vez mais cuidando da sua saúde, Farmácia São João, na Júlio de Castilhos. Lojas Becker, na comemoração do aniversário, a Becker convoca você para aproveitar super ofertas, hein? Na Palugana, em Veranópolis. Santa Clara na sua mesa, com as delícias do puro sabor da Serra Gaúcha. Ótica Lincoln, nas vitrines da loja, marcas mundialmente famosas, hein? Em condições super especiais de pagamento para você. Alfa Laboratório, precisando de exames? É com Alfa. Alfa está em frente ao Hospital São Peregrino Laziose. É pra vida inteira. Vai um sanduba com queijo derretido. É claro que eu quero. Queijo com alho na brasa, bem quentinho. É claro que eu quero. Espaguete com muito parmesão. É claro que eu quero.
Beijo Santa Clara. É claro que eu quero. É claro que eu quero. Vamos saber o que está acontecendo. Unidade Móvel Dacom. Você fica sabendo de muitas coisas com a nossa reportagem, com a nossa unidade móvel circulando aí pelos bairros, pela cidade, aí pela região, sempre na parceria da Girolete, materiais de construção, restaurante, pratos e espetos. Muito bem, agora 8 horas mais 20 minutos, 8h20, 14 graus a temperatura nesta manhã de sábado, com previsão de chuva aí para todo o estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não chegaram as chuvas aqui, pelo menos na região da cidade da Terra da Longevidade, hoje com a co-irmã Fagundes Varela presente aqui no Bom Dia Dacom. Os gestores estão aqui, o prefeito Nelton Carlos Conte, vice Rogério Binda. Alguém se habilita aí para abrir o segundo bloco, Antônio Telmo Detoni? Vamos lá. Eu tenho para mim, particularmente, porque fui muito tempo da área da educação, gostaria de saber a quantas anda o nosso município de Fagundes Varela na área educacional. Olha, é uma área bem sensível no sentido de importância, tu trabalha com a vida das pessoas, tu trabalha com gerações futuras, e a gente tem um trabalho que vem já de outras gestões e nós avançamos também nesse sentido. Hoje, da rede municipal de ensino, 100% dela é turno integral. As crianças são tudo no turno integral. Claro que nós temos a opção do turno parcial. Se o pai optar em manter no turno parcial, ele tem essa opção, mas ele, se tiver a opção pelo turno integral, nós conseguimos desde os 6 meses de idade até concluir as séries iniciais. Então isso para nós é um motivo de orgulho, da importância. A gente vê que alguns municípios agora estão começando os seus projetos de turno integral. Então isso, ao mesmo tempo que nos orgulha, ele demanda muito da gestão pública. Então, pegar uma criança, nós antecipamos, inclusive, doutor, a questão da creche. Nós começamos agora às 6:30 da manhã, para atender as mães que trabalham das empresas. Então as crianças entram na nossa escola às 6:30 da manhã e ficam até praticamente às 18 horas. Então são praticamente 12 horas por dia, são 4 refeições. A gente fez um cálculo, foi um tempinho atrás, não me recordo, nós servimos mais de 200 mil refeições dentro da nossa escola ano, 200 mil refeições ano. E claro que para dar um acolhimento melhor, então nós tivemos vários avanços. Hoje no índice Firjan nós somos o 37º município no estado em qualidade em educação. Nas notas do SAES nós somos o 2º do estado em desempenho em matemática. Então mostra um fruto já isso. Além disso tudo, tem uma estrutura lá. Nós temos aula de robótica, temos aula de xadrez, temos aula de línguas, inglês, italiano, temos aula de capoeira, enfim, tem uma série de atividades. Por quê? Não basta tu manter uma criança na sala de aula numa escola durante 10 horas por dia. Ela tem que se sentir pertencente, ela tem que se sentir acolhida dentro da sala de aula. Então, tu não consegue manter a atenção de uma criança, de um jovem, 10 horas por dia ensinando matemática e português. Então, isso demanda uma estrutura de oficinas, uma estrutura de profissionais mais robusta. Hoje nosso custeio com a educação, sem fazer nenhum investimento, já está em 28,5% do nosso orçamento. Mas também, agora isso também nos traz desafios, e é o maior desafio para a nossa gestão, essa gestão, que tu precisa de espaços maiores. Então, nossa escola Caminhos do Aprender, ela tem uma estrutura boa, mas ela não é mais suficiente. Então nós já estamos com o projeto, era para ter começado ainda no ano passado, mas a gente estudou muito, porque a gente não quer, entre aspas, errar em nenhum detalhe. A gente sabe que vai ser isso, difícil, mas a gente quer ser o mais assertivo possível, Roger? Okay. Então já estamos com o projeto novo, é uma escola nova que a gente vai implementar a partir de janeiro, mas já está no orçamento, no PPA e na LDO para o ano que vem, onde nós vamos investir 7 milhões de reais na construção de uma escola nova. Para atender qual é o nível de educação? Educação infantil, creche e pré-escola. Ok, será no mesmo... Não. Será no mesmo local? Não, outro local? Desculpa, doutor. Não, ela vai ser aí no loteamento novo, aí no lado da igreja. Então o município teve uma área institucional que o loteador tem que destinar para a prefeitura. Que é para isso mesmo? Exato. E essa área, então, a gente vai estar investindo lá, são 2.200 metros quadrados edificado
edificado, e também passando para nossa população, né, que às vezes os pais nos aproveitam, vai sair a escola, Rogério, vai sair a escola, vai sair a escola, inclusive, né, para dar também essa segurança. Então nós estamos trabalhando no projeto, principalmente no projeto, tem umas questões de averbação de escrituras, porque eram vários terrenos, eram 4 ou 5 terrenos. Nós tivemos que unificar as matrículas. Esse processo demorou para nós 1 ano quase, para unificar, fazer esse processo burocrático. Resumindo, esse valor todo a gente criou, né, questão de planejamento, né, Roger? Uma conta bancária separada, né, nossa administrativa, essa é intocável, e nós já temos todo esse recurso poupado. Esse recurso todo já está em caixa. Então a escola, ela é uma realidade que vai acontecer logo. Então, na educação, penso que com isso nós vamos estar dando uma estrutura física adequada, espaços adequados, além da qualidade profissional, né? Nós temos um trabalho muito forte na questão da capacitação permanente de todo o grupo docente da escola. Uma vez por mês tem curso de qualificação, tem um projeto da escola de pais. Então é um trabalho bem forte. Nós adotamos no início do nosso gestão um novo modelo pedagógico, né, que era uma pergunta que eu queria fazer, exatamente qual é a linha pedagógica que o município adota. Que nós adotamos o Aprende Brasil, que é uma metodologia, né, do grupo positivo. Cada um entende suas metodologias, é isso que é a riqueza de poder pensar, e pensar às vezes diferente. Mas a gente entendeu que o Aprende Brasil ele é um projeto que, ao mesmo tempo que tu tem uma preparação pedagógica, porque tu tem um conteúdo mínimo que tu tem que ministrar, ele te dá abertura para o docente poder ter criatividade e não ficar engessado somente na cartilha. Mas ao menos ele te dá um norte em termos de preparação. Como é a realidade nos outros municípios, a gente sempre trata isso muito transparente. Nós temos uma grande rotatividade de profissionais na educação. Por que, prefeito? A gente sabe, só deixa eu fazer um parênteses, que a gente sabe que, lamentavelmente, prefeito e vice-prefeito, Nelson e Rogério, que lamentavelmente muitas prefeituras, quando inicia o ano letivo, ainda não tem professores. Me parece que Fagundes Varela é uma exceção louvável. Não é isso, bem colocado, doutor. Nós não tivemos tantos números aqui nesse ano, né? Porque a gente já tinha um concurso público já bem consolidado, mas aí tu tem profissionais que vêm, não são profissionais que residem todos no nosso município, muito pelo contrário, muitos profissionais vêm de outros municípios para lecionar no nosso. Mas aí acontece o quê? Né? Aí esse profissional que está lá, por exemplo, em Vila Flores ou aqui em Veranópolis, surgiu uma oportunidade em Veranópolis, num concurso público ou num contrato, ele opta por ficar no seu município ao invés de se deslocar. A gente compreende isso. E aí isso acaba abrindo uma necessidade de tu suprir essa vaga. E aí, para suprir essa vaga, tu vai contratar um novo professor. E esse professor chega numa escola, né? Alguns deles, geralmente, né? Quem já está com a carreira consolidada também não vai trocar de local. Então, geralmente são o quê? Profissionais jovens que saíram das universidades, mas não têm a experiência ainda. Estão iniciando, né? Estão iniciando. E se tu não der um norte em termos do que tu pensa em planejamento pedagógico, ele chega na sala de aula e agora? Qual é a política que a escola adota? A gente sabe que o prefeito é oriundo da área da educação, não é? Perfeito. Desculpe a indiscrição da pergunta. Professor em Fagundes Varela ganha bem? O ganhar bem, né? Ele é relativo. É relativo, porque a valoração sempre devia ser melhor, né? Mas hoje um professor 20 horas, né? Nós, por exemplo, teve o piso do magistério, né? Ele aumentou quase 50% nos últimos 3 anos o piso do magistério. E nós não tivemos em nenhum momento que complementar. Isso mostrava que nossa remuneração estava bem acima do piso do magistério. Então, é relativo. Porque eu falo isso, doutor? Também, como eu digo, a gente sempre joga muito aberto. Certo. Né? Talvez o inicial não seja tão vultoso,
Hoje você está acima do piso do magistério, para 20 horas e para 40 horas. Mas a questão toda é como teu plano de carreira está estruturado. Então tem um professor que pode estar ganhando R$3.000 hoje, né, nesse início para 20 horas, mas quando ele vai se aposentar lá, depois de 30 anos merecidos, né, ele vai estar com esse valor no mínimo duplicado. No mínimo duplicado, mas eu diria até mais. Então, porque tu tem programa de qualificação pela questão de escolaridade. Se eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado, vou subindo meus níveis, eu tenho triênios, tem as classes. Então, tudo isso vai agregando num plano de carreira futuro. Então, o ideal seria o quê? Bom, eu tenho um básico elevado e manter tudo, mas aí não tem condições financeiras. Isso tem que ser bem claro. Simplesmente tu quebra as condições financeiras do município. Então, esse é um debate que a gente se promove, eu sei que, só para concluir esse raciocínio, e é um debate do setor público. Porque não só para docência, desculpa se eu estou falando um pouco mais hoje nesse assunto, te dou espaço, querido, mas é um assunto que me inquieta bastante. Por quê? Como atrair? O concurso público não atrai mais, não é só na docência, em todas as áreas, ele atrai muito pouco. Porque a pessoa vai olhar o básico hoje, ele diz o seguinte: bom, mas isso eu ganho na iniciativa privada. Eu ganho esse valor na iniciativa privada. Aí tu diz para ele: não, mas tu tem estabilidade no setor público. Eu não quero mais estabilidade. Eu não quero olhar daqui 30 anos e dizer, bom, eu estou pensando daqui 30 anos. Então, mas então para atrair e reter esse capital, né, social, esse capital humano, melhor dizendo, tu teria que aumentar teu básico. Mas para aumentar meu básico, eu preciso fazer o quê então? Rever meu plano de carreira. Né? Porque todo servidor público, eu sou servidor público de carreira. Sim. O meu básico hoje ele é 1. Quando eu me aposentar, eu vou estar recebendo 2. Só que se eu não mexer na progressividade, inviabiliza as finanças de qualquer órgão público. Então nós estamos nesse impasse agora de como tu gerenciar isso. Porque senão acaba sendo isso. A pessoa ganha R$4.000 na prefeitura, se ela receber 4.000, uma oferta de 4.500 lá na iniciativa privada, ele sai da prefeitura e vai para a iniciativa privada. Não, mas aqui tu tem estabilidade, mas eu tenho emprego em qualquer lugar hoje. Sim. Então isso é um desafio do serviço público e da gestão pública, qualificar melhor. Então a remuneração, doutor, ela sempre precisaria a gente avançar nisso, né? Mas a gente fica novamente atrelado à tua capacidade e à responsabilidade com as contas públicas, né? Porque aqui uns anos a gente não vai estar lá, mas as pessoas vão estar lá. E nós, Fagundes Varela, como também Vila Flores e Veranópolis, Cotiporã não, porque os servidores pertencem ao regime geral de previdência. Isso. Nós temos um regime próprio de previdência. E o cálculo atuarial desse regime próprio, tu conhece bem, né, Márcio, como secretário, uma mexida numa das variáveis aí, ele já pode estar afetando muito lá na frente. Pode estar afetando muito. Sabe que o prefeito pegou a pergunta do professor Thelma e conseguiu fazer uma explicação que não atinge somente o plano do magistério, atinge a todos os servidores, exatamente isso. Mas voltando para a educação, você falou de que você hoje está investindo, porque a educação se investe, não se gasta, mais de 28%. Este caixa que você está fazendo para a nova escola não contemplou ainda. Quando você investir esse recurso é que vai melhorar. Exato. Esse é o ponto. Exato. E outra questão que eu peguei muito forte é que você vê a sintonia do prefeito e o vice, né? Eles conseguem juntar a técnica com a prática e dá para ver que quando eles sentam lá para conversar sobre a administração, eles tratam, não é nenhum elogio solto, é realmente uma versão onde é um case de gestão, sim, onde você pensa nos mínimos detalhes, onde aquela questão de que nós podemos entrar no assunto do emprego ou da dificuldade da mão de obra, eles já estão pensando onde colocar a criança para que a mãe possa ir trabalhar. E o turno e o contraturno dessa criança, não somente o turno. Então, eu acho muito bem colocado isso, bem explicado. E aí pode também emendar na tua colocação a questão habitacional, que também era outro ponto muito forte no teu programa de governo. Eu passo por hoje isso. Pode ir, né? Só para complementar isso aí, questão, Márcio, né? Então, nessa questão, hoje, não sei se esse é o termo correto da gente utilizar, mas a gente está entre os municípios de uma forma positiva, né? Competindo por mão de obra. Perfeito. Competindo por mão de obra. É uma competição. E nós temos mão de obra muito que está vindo já de outras regiões do país, principalmente do Maranhão, né? Que estão se estabelecendo no nosso município. E como tu retém essa mão de obra? O salário das empresas, sim, mas se tu deres a ele uma educação de qualidade, onde ele tem onde deixar sua criança numa escola, se tu der a ele saúde de qualidade, ele vai dizer, mas se eu for lá no outro município eu vou receber R$500 a mais. Mas sabe que eu vou ter creche?
Será que eu vou ter creche todo dia? Será que eu vou ter o atendimento na saúde que eu tenho em Fagundes Varela? Então a gente ouve muito desse pessoal de fora, né, Roger? Não, mas aqui a gente encontra isso. Então isso nos permite, Roger. Na verdade, é o que a gente pensa sempre no conjunto das coisas. Perfeito. Nós não pensamos, tipo, claro, às vezes tu tem que pensar mais pontual, mas no geral, no conjunto, para quê? Porque tudo isso anda junto. É que nem o Nelton falou, não adianta nós ter emprego, aí a gente atrai pessoas e não tem creche. Então tudo se torna, né, um obstáculo daqui a pouco. Então tudo exatamente, é isso que é. Esse que tem que ter a segurança para os filhos dessa família, a estrutura toda que o município oferece a eles. Isso, na verdade, esse é o segredo, é a forma que a gente pensa de como fazer, entendeu? Talvez vocês estão interpretando de uma forma diferente o segundo princípio da Constituição, que é a impessoalidade. Isso. Exatamente fazer esse ponto de que o prefeito, a gestão, o secretário tem que tratar o todo. Pensar fazer esse combo todo de atribuição, onde uma coisa leva a outra. Isso. Muito bem. E como tu colocaste bem, né, a questão da impessoalidade, a gente sabe que a política às vezes ela é um pouco pesada, né, Rogério? E a gente não pensa que a gente não enfrentou pressões muito fortes nesses 4 anos, né, Rogério? Porque muitas vezes uma tomada de decisão ela impacta em outras coisas. Então a gente também, politicamente, digamos assim, tu tem uma certa pressão, né, sobre certas coisas, porque devia ser assim, a gente gostaria que fosse assim, mas muitas vezes as pessoas enxergam um lado da coisa, ou geralmente, basicamente, o que interessa para elas, no caso. Mas no nosso caso nós não podemos ver dessa forma, a gente tem que ver no todo para justamente tentar agregar sempre para que mais pessoas possam usufruir e no total, né, isso tudo se tornar um negócio, digamos assim, atrativo, né? Eu acho que esse é o segredo. Para quem está ouvindo, né, professor, e como eu, né, estou aqui também aprendendo muito, e eu tenho certeza que em casa também, essa questão, o prefeito e vice lá de Fagundes Varela, de dar o trabalho e depois dar as condições aí para que permaneça no município trabalhando, evita-se um problema futuro maior ainda para o poder público. Questões sociais, por exemplo. Exato. Não é? Exato. Então, quer dizer, é um conjunto da obra toda que traz uma tranquilidade para quem de fato vai optar por Fagundes Varela. Isso, bem colocado, Paulo. Até num receio, a gente é um pouco ainda, né, bairrista. A gente é um pouco bairrista, a gente tem que ser sincero com nós mesmos. Vai vir pessoal de fora, vai trazer problema para o nosso município, né? E o que a gente menos ouve em Fagundes, né? Acredito que toda a região, não, teve problemas sociais em virtude da vinda de migrantes, pessoas que migram de outros estados, de outros países, inclusive. Pelo contrário, a gente tem uma tranquilidade, digamos assim, em Fagundes Varela, né, Roger? Em todos os sentidos, uma questão de não é adaptação, mas de convergência, de acolhimento, de convivência, essa questão de convivência muito madura, muito bacana. Acho que esse pessoal que veio trouxe pra gente uma riqueza da cultura deles, uma riqueza em termos de respeito, uma riqueza em termos de valorizar. Porque às vezes a gente valoriza pouco o que a gente tem. E aí quem vem lá de fora que talvez não tinha tudo isso onde que vivia, vem pra lá e diz, mas que legal que é. É isso aí. Como é bom isso, como é boa a nossa escola, como é bom o que a gente tem. Então digo num sentido todo, né? Nós às vezes não somos gratos, eu me coloco nisso. Tá, nessa situação. E aí essas pessoas quando encontram, né? Quando digo, essas pessoas não é no diminutivo, muito pelo contrário, né? Eles vêm e nos dizem, não, mas agora a gente está tendo mais dignidade. Paulo. É isso que é importante, dignidade mesmo, né? E faz com que assim todos cresçam lá no município, inclusive os próprios, né? Que optaram pela cidade. Mas 8h38, hein? Passa rápido, né? Vamos pro intervalo? A gente volta já. Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. O melhor espeto corrido da região você encontra aos sábados ao meio-dia, junto ao Posto das Flores, no restaurante Pratos e Espetos. Rádio Com. Previsão do tempo.
Olá a todos que nos prestigiam e nos acompanham aqui na Rádio Com FM. Programa Seu Dia comigo, meteorologista Kátia Braga. O sábado tem chuva, mas é a partir da tarde. Não se descarta uma chuva mais forte, mas é só em alguns momentos do dia. Olha, o volume deve ficar aproximadamente ao redor dos 15-20 milímetros. A temperatura 11 a 17 graus. Olha, como eu disse, a chuva é só à tarde. Então, pela manhã, céu nublado. O vento pode ser forte. Não te esquece de levar o guarda-chuva no sábado, viu? O domingo tem chuva só na madrugada e início da manhã. A temperatura máxima é 15 graus e à noite a temperatura volta a cair. Eu desejo a todos excelente e abençoado dia. Amanhã eu estarei de volta trazendo mais detalhes do final de semana. Saudações meteorológicas. Restaurante Pratos e Espetos, junto ao Posto das Flores, em Vila Flores. Sexta-noite, o melhor cardápio da culinária italiana, servindo polenta, codeguim, raditicote, costela de porco, fortaia e o destaque da nossa casa, aquela tábua de frios com salame fatiado, copa, queijo colonial, azeitonas, pepinos e pão, e para acompanhar um suco delicioso ou um vinho selecionado. Restaurante Pratos e Espetos, fone WhatsApp 54999955010. Bom dia com Rádio Com. Nas farmácias São João tem ofertas para toda a família. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Super por R$ 84,90. Toalhas umedecidas Huggies com 192 unidades por R$ 33,90. Kit seda shampoo mais condicionador só R$ 20,90. Sabonete Albany 85 gramas, R$ 1,99. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Chegou o novo Alfa Veranópolis. Exames de análises clínicas, DNA, toxicológicos e ocupacionais. Em um lugar mais amplo e confortável, com espaço kids e o atendimento carinhoso de sempre. Venha conhecer o novo espaço e fazer seus exames no maior laboratório do estado. Rua Rui Barbosa, 42, em frente ao Hospital São Peregrino. Fone WhatsApp 32 90 30 09. Alfa Laboratório, pra vida inteira. Tratores e implementos usados, seminovos, peças, lubrificantes e serviços, você encontra na Mazarolo. Tradição, qualidade e confiança. Em Veranópolis, 3441-1037 e Porto Alegre, 51-3371-2035. Mazarolo, este nome tem marca na agricultura. Mazarolo é produção. Em Veranópolis tem farmácia que cada vez mais quer cuidar da sua saúde, por isso é 24 horas aberta na Júlio de Castilhos. Estamos falando da farmácia São João. Lojas Becker, hein? Tem aniversário, quem ganha é você, para aproveitar ofertas super especiais, hein? Na Palugana, em Veranópolis, é o mês de aniversário Becker. Na Santa Clara, Antônio Telmo Detone, aquele queijinho que derrete na sua boca, hein? Delícias, né? Santa Clara, o puro sabor da Serra Gaúcha. Ótica Lincoln, tem lá as marcas mundialmente famosas aguardando por você nas vitrines da loja, hein? Aquelas que vão fazer você se sentir bem. Alfa Laboratório, para quem precisa de exames, o Alfa aguarda em frente ao Hospital São Peregrino Laziose. Alfa é pra vida inteira. Bom dia com. E pro amigo aí que acompanha com FM, tá dando carona aí, tá passando aqui pela Palugana, aquele ponteirinho do combustível tá baixando, Antônio Telmo Detone. Então o melhor é abastecer no posto certo, do ladinho aqui da Com FM, o posto com a qualidade do combustível Petrobras. www.com.fm.br Com FM. Muito bem, 18 minutos agora para as 9 horas, 14 graus é a temperatura nesta manhã de sábado, conforme combinamos aqui nos bastidores, Antônio Telmo Detone, a minha parte estou fazendo, eu espero a outra que a gente combinou aqui. Fique à vontade para abrir o terceiro bloco aí da. Se o ouvinte soubesse o que a gente fala no intervalo aqui, o programa seria bastante mais interessante, né? O STF passaria por aqui. O STF passaria por aqui. Mas fazer um trocadilho aí do Posto Certo, que é nosso patrocinador, né? Existem vários postos aqui na cidade, mas o único certo está aqui na Palugana, né? Mas queria fazer um resumo de uma frase ouvindo o prefeito e o vice-prefeito. A gestão pública de Fagundes Varela, quem está inserido no contexto da administração pública,
que qualquer que seja a função, o prefeito deixa transparecer uma frase que me parece assim, que cada um que esteja lá faz o que gosta e gosta do que faz. Me parece que é isso, né? Mas queria fazer uma provocação em cima daquilo que o Rogério falou, o vice-prefeito, que disse que sofre pressões de natureza política, o que é natural dentro de um contexto. Hoje os senhores estão lá graças a partidos políticos e precisa, pré-condição para ser candidato, ter um partido político. Como é que anda a relação do executivo com o legislativo? Não, eu acho que a relação, ela tá fluindo tranquilo, né? Digamos assim, perfeita, eu acho até, digamos, né? Porque a Câmara de Vereadores, o Legislativo é sempre parceiro nosso, né? E a gente depende dele, eles também dependem da gente. Então eu acho que isso, no final da conta, sempre traz um fruto positivo, né? Um ponto positivo. Então, na verdade, sempre que a gente é acionado, a gente atende eles da forma inversa, e penso que não teremos problemas se continuarem dessa forma, digamos assim, né? Cada um com a sua postura, e o diálogo eu acho que é sempre fundamental, que é isso que ocorre bastante entre a Câmara de Vereadores e o Executivo. Eu penso que a gente está numa relação bem madura, doutor, né? Isso é normal da democracia, você ser questionado às vezes, e tem que estar bem, ser maduro e entender o questionamento, saber que tu está nessa arena de debate. Mas hoje a Câmara, a gente tem uma tranquilidade, uma que também nós temos, enquanto gestão, a maioria da Câmara de Vereadores é do MDB, mas isso não interfere que a gente trabalhe com todos os partidos políticos. Nós tivemos na eleição passada uma candidatura única no nosso município, que isso também trouxe uma maturidade política, nós entendemos importante, no sentido daquela disputa, daquele confronto que às vezes geram feridas por um tempo, né? Então, tudo isso nos trouxe essa capacidade, e a gente encontra nos partidos todos a disposição em querer buscar recursos a favor do município, em fazer um debate dos projetos importantes que a gente vai mandar, que a gente envia para a Câmara de Vereadores. Então isso, eu penso que esteja como o Rogério colocou, uma situação bem tranquila, vamos dizer assim. Claro que sempre tu vai ter o contraponto de algumas questões. Isso tem que existir, porque senão se tornaríamos um modelo totalitário, um modelo onde o prefeito e o vice determinam e todo mundo tem que seguir. Não é esse o objetivo, né? Muito bem. Durante a campanha toda, nós tivemos a oportunidade de escutar a todos os candidatos da época. E quando vocês aqui estiveram, talvez foram os únicos que tiveram exatamente a preocupação com a reforma tributária que já se avizinhava. Agora, mais do que nunca, nós estamos aqui, batendo na porta, né? Mas vocês tinham um chamado na campanha que era viver mais e melhor. E a comunidade deu essa oportunidade para vocês. Referendou. Justificou lá no voto, né, Telmo? Lá quando colocou lá no sufrágio do voto, lá carimbou essa possibilidade. Agora, quando nós pensamos, Paulo, nós que falamos muito sobre isso durante a semana, quando você busca uma reforma tributária, você, na nossa percepção profana de pensar, você imagina, eu vou ter diminuir a desigualdade social, eu vou diminuir a distância entre a condição social também, financeira, não social. Como é que você, como gestor e também como técnico da área, enxerga esta reforma? Porque a população escuta sempre, vai ter reforma, vai prejudicar, vai beneficiar, mas na prática, pensando em Fagundes Varela, um município essencialmente setor primário, não na totalidade, mas muito próximo disso. Como é que você vê isso para Fagundes Varela a partir de 26? Bem colocado, Márcio. Quando a gente olha a questão tributária, a gente tem que olhar com dois vieses, com dois caminhos, né? Eu penso que a reforma tributária, na questão relação Estado e sociedade, Estado e cidadão como um contribuinte, um pagador de impostos, a reforma tributária ela vai ser positiva. Positiva no sentido de melhorar o sistema tributário, de melhorar a burocracia tributária, o custo tributário. Ela vai melhorar na questão da justiça fiscal, né? Porque tu vai ter uma isenção de vários produtos da cesta básica. Espero que isso se reverta em redução de preço, que não se reverta em maior lucro. Então,
penso que nós precisávamos modernizar. Nosso Código Tributário é de 65, 1965. A economia era outra. A realidade era outra. Hoje não se comporta mais, né? Mas aí nós temos um outro olhar na questão tributária, é a distribuição dessa arrecadação tributária. Então nós temos a União, Estado e municípios, cada um com suas fontes de tributação. Então nós vamos ter agora um IVA dual, que é um CBS, no caso federal, que vai unificar IPI e as contribuições, PIS, COFINS, né, vão somar num tributo federal, e os estados e municípios vão formar um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai somar o ICM e o ISS. Isso aí. Agora, quem vai arrecadar? No caso do CBS é o governo federal. Quem vai arrecadar no caso do IBS? O governo estadual. Toda a arrecadação de ICM e de ISS vai para o governo estadual. A questão agora é como isso vai retornar para os municípios. Era a minha pergunta, prefeito. O senhor está contente? Não, eu estou muito preocupado. Não, estou muito preocupado. É porque é uma preocupação que faz sentido, né? A contribuição que sai de um município e o que retorna, às vezes, é vexatório. Exato. Então nós vamos pensar assim, né? É essa pirâmide invertida que nós temos no Brasil. Isso. O município é o pico aqui embaixo e a base está lá em Brasília. Isso. E que a reforma aumenta. E aí eu acredito que antes de uma reforma tributária nós teríamos que ter uma reforma administrativa. Perfeito. Porque vocês viram toda a manifestação do Nelton e do Rogério, o que eles fazem com o município de Fagundes Varela, com recursos próprios e tudo. Então vocês imaginem se nós tivéssemos uma reforma administrativa em que quem é que cria os recursos? É o município. Não é o Estado e nem a nação. É o município que cria esses recursos. Ele vai para o Estado e depois vai a Brasília. E tu tem que sofrer para ele retornar para ti. Então imagina se nós tivéssemos uma reforma administrativa, o que os municípios fariam com esse país? Porque olha o que Fagundes faz, olha o prazer que eles têm em dizer que as coisas são bem feitas, a responsabilidade deles na administração. Se nós tivéssemos essa responsabilidade no Estado e no país, com certeza o Brasil seria outro. Então essa questão tributária tem que ter muito cuidado. E não é a gente embarcar na primeira ilusão que a gente tem, mas vai melhorar e Brasília vai nos dar mais retorno. Eu duvido que isso aconteça, porque ao invés de eles diminuírem a carga lá em cima, eles querem aumentar cada vez mais. Olha o número de deputados que querem aumentar de novo. Isso. É brincadeira isso tudo, né? Então é muito difícil. Eu não sei como vocês conseguem administrar isso, nem o município. E a preocupação maior é com como vai se desenhar essa redistribuição agora, Rogério, só para complementar, Márcio, né? Pegar nosso maior receita federal é o FPM. Sim. O FPM ele é dividido pela faixa populacional, então municípios até 10 mil habitantes recebem um valor. E agora, como é que vai ficar? Esse 0,6 vai continuar 0,6 ou vai ser 0,4? Eu vou pegar essas faixas e vou botar uma outra distribuição nelas. Então os municípios pequenos, que são a grande maioria do nosso estado, nós temos mais de 300 municípios que têm menos de 5 mil habitantes. Né? Então nós temos uma preocupação federal e nós temos uma grande preocupação estadual. 25% está na Constituição, 25% do ICM retorna para os municípios. Como ele retorna para os municípios? Pelo valor adicionado, pela riqueza que tu gera no teu município. E agora tu vai ter um novo tributo que é o IBS, que não vai ter mais os 25, não está na Constituição 25. Então vão ter que criar uma metodologia da distribuição desses 25. Então municípios que nem Fagundes Varela, e a nossa região é muito parecida nesse sentido, que incentivaram muito as empresas, incentivaram muito a agricultura para gerar valor adicionado que vai te gerar retorno de semestre, isso acabou. A G modelo A e B vai sumir? Acabou, né? Então, acabando isso, agora qual é que vai ser o critério? Não vai ter perda, vamos criar um fundo. Isso é história para boi dormir. Sim, verdade. De onde é que vai ser o dinheiro desse fundo? E tu tem municípios diferenciados. Isso. A tua base hoje é o setor primário. Exatamente. Tem outros que é o setor secundário, o serviço, a indústria. Então cada cidade vai ter a sua característica. E aí como é que eles vão? Exatamente. Só para te dar um dado, não sei se o tempo que a gente tem, mas eu quero ser bem objetivo, né, Márcio? Nós tivemos agora a implementação dentro do ICMS, o ICMS Educação.
que é uma parcela do valor daqueles 25%, um fator que ia medir isso era a educação, né? E basicamente é o número de matrículas. Isso. O inverso foi desse bolo, vamos chamar assim, 10% agora está em 17%. Tá. Nessa redistribuição, Carlos Barbosa, que é um município bastante economicamente forte, perdeu 28%. Perdeu 28% de semestre. Um IDH altíssimo. Exatamente. Por quê? Esse valor migrou para cidades maiores. Cachoeirinha, Gravataí. Metropolitana, porque são municípios com uma densidade populacional maior. É isso aí. Então, se tu for pelo per capita, então quer dizer o quê? Nós, municípios pequenos, vamos perder. Exatamente isso. E esse valor per capita maior nos municípios Fagundes Varela, Carlos Barbosa, que são 2 exemplos, é em função do trabalho do município. Perfeito. Foi fruto de um planejamento dos municípios lá de 30 anos atrás. Então, tu criou projetos agrícolas. Claro que não é só para retorno de semestre, é para que os agricultores cresçam, para que as pessoas tenham mais renda, mas também planejando o município economicamente. Perfeito. Hoje, isso aí, praticamente, tu pega a borracha e apaga. Isso aí. Pega a borracha e apaga. E um trabalho de Fagundes Varela de quantos mandatos em cima disso? Muito forte em cima disso. Muito forte em cima disso. Muitos prêmios recebidos. Exatamente, Márcio. Então, a reforma tributária, e aí, tem alguma perspectiva? Estão formando um comitê gestor, só pra gente finalizar. Que esse comitê gestor é que vai definir os critérios. Então, agora a arena de disputa é quem vai estar nesse comitê gestor. Porque quem vai estar lá vai decidir, né? Então, por exemplo, nós temos 2 confederações de município, a confederação, a CMN, que representa basicamente os pequenos municípios. Isso. E a confederação, não me lembro certinho o nome dela, mas que representa os prefeitos de capital. Isso aí. As capitais do país. Então, ali já está dando uma disputa. Não, nós tem lá 3 vagas. Eu quero 2, tu vai ficar com uma. Não, nós queremos 2 e você uma. Por quê? Porque ali vai ser uma arena de disputa. Quem vai ter mais ou não? Sim. Porque tu tem o FPM Capitais hoje, né? Sim, verdade. Então, é uma situação que muito nos inquieta, não vai nos atingir, sendo bem objetivo nesse mandato, nenhuma prefeitura, porque a reforma ela começa gradativa agora no primeiro ano, 2026, 1% do faturamento vai para o novo modelo. Ela vai numa escadinha. 2028 é que ela começa a tomar uma proporção maior e ela vai até 2032. Então quer dizer o quê? A nossa gestão, né, ela não vai ser afetada por isso, porque ela se insere em 2028, mas as próximas gestões nós temos que estar muito atento, batalhando por elas, porque elas poderão estar muito impactadas, ou até inviabilizar algumas prefeituras, eu diria. Tem prefeituras hoje que basicamente conseguem manter seu custeio. Entendi. Se tu tiver perda, nem o custeio tu mais vai manter. É bem assim. 1 minuto só para o Rogério. Rogério, diante desse novo cenário, buscando aquilo que Fagundes Varela tem como tradição, o incentivo na produção primária, aquele auxílio que até recursos financeiros já foi distribuído em outras épocas, o auxílio de máquina, você já me disse que tem tudo isso. Você tem um programa muito forte da extensão rural, a questão técnica, para se manter aquele... Isso tudo que muda, dá uma arrefecida, dá uma esfriada nesse programa, ou o Fagundes Varela tem a possibilidade e a vontade de manter esse apoio para o agricultor? Não, eu acho que, digamos assim, se tu pegar no corpo da prefeitura, sim, sente, mas nós vamos fazer sempre o possível para tentar manter e daqui a pouco, se possível, aumentar. Certo. Sempre dentro da condição financeira também. Perfeito. Né? Eu acho que nós não podemos daqui a pouco, digamos assim, vamos usar sempre um equilíbrio, né? Perfeito. Eu acho que isso é fundamental para não termos problemas lá na frente, né? Nós podemos garantir para o agricultor que vocês não irão usar uma desculpa desta reforma tributária para meio que deixar de fazer esse subsídio? Não, eu acho que sempre, que nem o Nelton falou antes, sempre corretos e transparentes. Se caso houver, será explicado por que houve. Certo. Mas agora, a intenção não é mexer, é sempre tentar melhorar. Acho que é a melhor palavra que tem que... Mas eu vou contribuindo bem correto a tua colocação, Rogério, mas eu também vou ser bem afirmativo aqui, Márcio. Nós não podemos garantir para o agricultor. Certo. Eu não posso garantir o que eu não tenho de futuro na frente, porque senão eu vou estar aqui hoje assumindo um compromisso que talvez aí na frente a gente não consiga. Eu não sei se nós vamos ter capacidade de receita que nós temos hoje. Se essa capacidade de receita for afetada, algumas áreas vão ter que ser
revistas. Isso, normal. Então eu vou ter que, talvez não como gestor, mas o próximo gestor, os próximos gestores talvez terão que rever. Então essa garantia não existe mais, né, Márcio? Né? A gente via até alguns prefeitos já declinando de empresas que queriam vir em seus municípios e queriam incentivos. Disseram, não vou mais ter incentivo porque não vai ter mais, tu não vai mais me dar retorno. Isso aí. Então não é né? A gente quer fazer o melhor, a gente vai procurar manter todos os programas, como o Rogério bem colocou, mas havendo mudança da estrutura orçamentária, isso aí. Terá que ser revisto, sim. Fechou. Terá que ser revisto, sim. Muito bem, olha só, 1 minuto e meio para as 9 horas, né? Passou muito rápido, né? Esse agradável bate-papo aqui e bem informativo, sim, dos trabalhos e através dos gestores aí do município de Fagundes Varela, foram os nossos convocados e convidados especiais desta manhã. Agradecemos aí, né? Até porque é um sábado, né? O pessoal gosta de seus afazeres, descansar e tal, mas não se fizeram de rogado, estão presentes aqui, isso é muito bom, né? Para nossa audiência, inclusive, né? Então quero agradecer aí, muito obrigado pela presença, prefeito Nelton e também o vice Rogério. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia da Com. Isso, nós que agradecemos, eu que agradeço, né, a oportunidade, nos colocamos à disposição. Vejam como a administração pública ela é ampla, né? Podíamos falar em saúde também, nós somos o 2º melhor município do estado, 8º no Brasil em qualidade em saúde. Podíamos avançar para tantos assuntos, né, Márcio, né? Mas a gente se coloca à disposição para tendo mais um espaço, a gente vir debater gestão pública, né? Conversar sobre gestão pública. Então, um grande abraço para todos os nossos ouvintes, para a comunidade de Fagundes Varela. Obrigado, vice Rogério. Obrigado, nós que agradecemos, na verdade, o espaço, né? Sempre que necessário, estaremos aqui para conversar. Antônio Tamo Detone, muito obrigado. Se você ligar o microfone, eu falo. Opa, agora obrigado. Sim. Agora ligou o microfone. Bom, na verdade, a gente tem o seguinte, a gente faz o programa pensando que ele tem a repercussão. E esse é um programa de muita audiência. E nós estamos emprestando o microfone da Com, rádio e TV, para que os municípios possam transparecer aquilo que fazem através dos seus gestores. Essa é a nossa ideia. Fizemos assim com Vila Flores, sábado passado. Estamos fazendo assim com Fagundes Varela hoje. E a Rádio Com está nessa tarefa de mostrar para a população, e hoje sabemos que tivemos uma grande audiência, notadamente em Fagundes Varela, obviamente, e queremos daqui para frente trazer outras administrações. Tem Cotiporã, tem Veranópolis, Nova Prata, talvez, né? Bento Gonçalves. Né? Então a gente faz aqui do rádio um microfone e um porta-voz daquelas gestões públicas, para que o ouvinte, para que o contribuinte possa entender melhor como funciona uma administração. E nós estamos vendo pela aula de hoje, mais uma vez, que eu me imagino que quando sentaram depois da eleição, como é que vão fazer? Vamos fazer o nosso plano de trabalho, vamos juntar aqui nossos conhecimentos, nosso pessoal, e vamos fazer aquilo que eu entendi que há um fluxograma prévio para que a gente possa, né, como gestor, prefeito e vice, e talvez até os da Câmara de Vereadores, do Legislativo, pensem no município. Esqueçam as siglas partidárias e fazer uma administração voltada para quem vive, que é o contribuinte, que é a população. Parabéns mais uma vez e contem sempre com a Com aqui. E aos ouvintes todos desejo que criem um bom final de semana. E professor Rogério Valduga, obrigado. Mais uma vez eu vou repetir o que eu disse para Evandro e para Helenice. É um município pequeno que vai fazer esse país evoluir. E a responsabilidade que vocês nos passaram hoje com as suas ações, com a convivência e a sintonia de ambos, né? Na sequência da administração, isso é importante. Vocês já imaginaram, se vocês não tivessem sido emancipados, o que seria Fagundes hoje? A mesma coisa eu disse para o Evandro semana passada, né? Graças que houve essa mudança no nosso sistema administrativo e que esses municípios conseguiram se emancipar. Parabéns a vocês, um bom trabalho, continuem, e é esse exemplo que nós precisamos. Tomara que muita gente tenha ouvido e que outros municípios sigam o trabalho de vocês. Parabéns a vocês e aos ouvintes. Até segunda. Tá bom. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço, e até porque pela aula que tivemos aqui hoje, né? É uma aula de prática, de educação, de técnica, isso é importante. E tem um outro detalhe de Fagundes Varela que os gestores fazem com gosto,
é a questão da política da boa vizinhança. Vocês conseguem ser bons vizinhos de todo mundo. Já repararam isso? Quando o prefeito diz, nós queremos que o Fagundes tenha ligação com todos os municípios limítrofes, é uma facilidade, e você tem acesso e em contato, assim como a recíproca é verdadeira. Eu me lembro quando o Veranópolis criou a ideia do livro Veranópolis 125 anos, o segundo empresário que eu liguei como presidente foi para o Henrique Nonemacher. Ele só me disse, Veranópolis, livro, quanto tu precisa? Quanto ICMS meu você precisa? Mostra exatamente, coisa que ouvimos muito nãos em outros locais, não acontecendo em Fagundes Varela. Então, muito obrigado mesmo, gratidão pelo convívio de hoje e pela essa aula que nós recebemos hoje. Bom final de semana a todos. Muito bem, e assim fechamos o Bom Dia da Com especial aí com a presença do prefeito Nelton Carlos Conte e também do vice Rogério Binda. Abrimos espaço para o intervalo da hora e volta já com o FM, com música, informação o tempo inteiro para você. Com Farmácia São João, 24 horas na Júlio de Castilhos para você aproveitar. Lojas Becker, hein? É a semana do aniversário Becker, muitas ofertas imperdíveis esperando por você na Palugana. Santa Clara na sua mesa, as delícias